Cara, prepara o coração, porque o que você vai ler vai mexer com tudo que você pensa sobre adoração. Eu não era pastor, não era líder de louvor, era só um técnico de som. Aquele cara que fica lá atrás mexendo na mesa, ajustando o microfone, fazendo todo mundo soar bem no palco. Trabalhei em conferências gigantes, shows gospel, turnês de ministério. Ouvi milhares cantando para Deus através daqueles paredões de som. Vi as luzes coloridas, a fumaça, as mãos pro alto, o pessoal chorando. Mas por dentro, cara, eu tava morto. Ainda acreditava em Jesus, não tinha largado a igreja. Mas em algum momento parei de sentir o peso do que era a adoração de verdade. Comecei a ver aquilo como show, não como sacrifício. Os louvores viraram som ambiente, as vozes viraram performance. E eu, como muita gente, esqueci que a adoração não era sobre como soava bonito. Era sobre para quem a gente estava cantando. Aí, numa tarde, enquanto estava preparando o som para uma ministração numa igreja grande aqui no centro, desabei na mesa de som. Infarto fulminante. Do nada, mano. Só escuridão. Os bombeiros disseram que meu coração ficou parado por 18 minutos. Morto mesmo. Mas eu não simplesmente apaguei. Fui puxado. Não, mano. Arrastado. Para um lugar fora do tempo. Quando meu coração parou, foi como ser arrancado do próprio corpo. Não teve túnel de luz, não teve flutuação suave. Foi um puxão violento para um lugar que só posso explicar como consciência pura. A escuridão não estava vazia. Era sagrada. Eu estava suspenso no que parecia um vazio vivo. E aí, de repente, ele apareceu. Jesus. Não precisou se apresentar. Minha alma reconheceu na hora. A presença dele era aterrorizante e carinhosa ao mesmo tempo. Ele irradiava uma autoridade que me fez sentir pequenininho, mas ao mesmo tempo, me senti mais visto do que jamais tinha me sentido na vida toda. Ele não precisou fazer pergunta. Ele me conhecia. Cada dúvida escondida, cada vez que eu o ignorei durante os louvores, cada vez que sorri por fora enquanto meu coração estava gelado por dentro, ele sabia tudo. E então ele olhou dentro de mim e disse palavras que nunca vou esquecer. Você sabe mexer no som, mas não amplifica minha voz. Você ajuda outros a cantarem para mim, mas poucos cantam por mim. Caí de joelhos, pelo menos foi o que senti, e comecei a chorar. O peso da santidade dele era insuportável. Mas ele não me esmagou. Seus olhos começaram a se encher de lágrima. Tem música, ele sussurrou, cantada no meu nome que eu não consigo receber. Foi aí que ele começou a me mostrar. Uma por uma, as músicas apareceram na minha frente como cenas num telão. Músicas que eu tinha escutado 1000 vezes nas igrejas brasileiras, mas nunca do ponto de vista dele. E o que vi me destroçou. A primeira foi Tão Sublime Amor, a versão de Hillsong. Esse amor imprudente de Deus. Quando Jesus me mostrou essa música, seu rosto ficou pesado de tristeza. Meu amor não é imprudente, ele disse. É santo, é proposital, é perfeito. Quando meu povo me romantiza, eles me diminuem. Naquele momento, eu saquei. Não era só a palavra, era tratar a natureza dele de qualquer jeito. As palavras importam na adoração. Depois veio bondade de Deus. Fiquei confuso. Mas, Senhor, eu disse, essa parece santa. Jesus me mostrou igrejas lotadas, mas no espírito algo estava errado. Eles cantam sobre minha bondade, mas esquecem minha santidade, ele falou. Muitos usavam a música como escapismo, cantando sobre a bondade de Deus sem nunca se arrependerem de verdade. Minha bondade não cancela minha justiça. Em seguida, Jesus chorou. Ele me disse, eles se focam tanto na minha humanidade que esquecem da minha divindade. Querem um Jesus que só chora com eles, mas não querem o Jesus que os transforma. Até quão grande é o meu Deus, apareceu. Eles declaram minha grandeza. Jesus disse, mas vivem como se eu fosse pequeno. Reduzem-me a um Deus de domingo. E ressuscita-me. Essa doeu. Eles pedem para eu ressuscitá-los, mas não querem morrer primeiro.
Queriam a vida nova sem abandonar a vida velha. Mas não existe ressurreição sem morte para o ego, para o orgulho, para o pecado. A última foi Oceanos. Se tem uma música que virou hino, foi essa. Milhões cantaram, Teu Espírito me guia por sobre as águas. Mas Jesus ficou em silêncio por um momento, e o que ele disse me quebrou. Eles me pedem para guiá-los, mas só se eu os guiar onde eles querem ir. Vi ginásios cheios de brasileiros cantando Espírito me guia, mas no reino espiritual, seus pés estavam grudados no chão. Não davam passos de fé. Estavam cantando uma mentira com emoção. Eles cantam de entrega, Jesus disse, mas nunca entregaram de verdade seus relacionamentos, seu dinheiro, seus sonhos, sua vontade. E então ele acrescentou algo que me abalou. Cada letra de adoração é um compromisso. E quando vocês fazem promessas falsas no meu nome, o céu registra. Com isso, as visões sumiram. Fiquei tremendo porque tinha visto a adoração pelos olhos dele. Quando o ar encheu meus pulmões e abri os olhos na UTI, não estava pensando em recuperação. Estava pensando nas músicas. Quando abri os olhos, o quarto estava rodando. Médicos e enfermeiros ao meu redor, assustados. Um deles sussurrou: "A gente te perdeu. Alguma coisa te trouxe de volta." Mas eu sabia que não foi alguma coisa. Foi alguém. Não voltei da morte para continuar a vida como sempre. Voltei com fogo santo nos ossos. Adoração não é mais música de fundo para mim. É chão sagrado. Deletei metade das minhas playlists e me arrependi de cada música que amplifiquei sem discernimento. Agora, antes de mexer numa mesa de som, eu caio prostrado. Eu tremo antes de afinar um instrumento, porque eu vi Jesus e escutei ele chorar. Jesus não me mandou de volta para criticar músicos. Ele me mandou com um alerta para todos nós. Ele me disse: "Você tem que falar o que viu. Fala para eles que eu sou santo. Fala que eu choro. Fala que eu ainda escuto cada palavra que cantam." Então eu estou avisando vocês agora. Não cantem o que não vivem. O céu está escutando. A adoração não é um aquecimento, é uma oferenda. Deixem suas músicas encharcadas de verdade e seus corações perfurados antes das mãos serem levantadas. O Brasil precisa ouvir isso. A igreja brasileira precisa se arrepender. Jesus está voltando. E quando ele voltar, que tipo de adorador ele vai encontrar em você?